Olá, Hernandes para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre Deuteronômio 24, verso 1, 2, 3 e 4. Muitos usam essa passagem para afirmar a possibilidade do segundo casamento, mas quero dizer que isso não é possível nem mesmo nesse texto. Aparentemente, olhando para o texto, é o único texto nas Escrituras que dá legalidade para um segundo casamento. Mas isso é como eu falei, aparentemente. A primeira impressão que você tem é essa, mas quando nós vamos estudar o texto, percebemos que isso não é possível. E eles colocam esse texto junto com o texto de Mateus para afirmar que há possibilidade sim. Então vamos olhar o que o texto está apresentando para nós. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa, ela se tornar mulher de outro homem, e o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e mandará embora a mulher. Ou também, se ele morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. Analisando esse texto, já percebemos que ele é uma hipótese. Se um homem casar-se, se um homem não está dizendo que houve ou que aconteceu, é se acontecer. E no verso 2, se depois sair de casa ela se tornar, não está dizendo que tornou ou que é, está dizendo se tornar. Vamos então fazer uma análise mais profunda. Aqui nós temos o mesmo capítulo e os mesmos versículos, porém agora nós temos a possibilidade de olhar no original o que realmente está nos dizendo esse texto. Perceba que se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente. Quando nós olhamos a palavra que está para coisa indecente, é ervá. Essa palavra ervá está dizendo para nós que ela é colocada, apresentada como nudez, vergonhas, partes pudendas, com sentido implícito de exposição vergonhosa, nudez de algo, indecência, conduta imprópria, exposto e desprotegido. Veja que o texto está nos indicando que o homem encontrou algo vergonhoso. E esse algo vergonhoso se trata mais de qualquer outra situação de pecado do que propriamente um pecado de sexo. O que mais usam é essa pequena palavra aqui, indecência, para dizer que essa mulher traiu esse homem. Mas não é o que o texto está nos mostrando. Mas mesmo que nessa situação houvesse uma traição, mesmo que isso tivesse acontecido, nós vamos continuar lendo o texto para que a gente possa entender. E se ele lhe lavrar um termo de divórcio, escrever uma carta de divórcio e der na mão e a despedir de casa. Vamos para o versículo seguinte, que está o texto com as palavras-chave do original. E se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem. Verso 3. Agora nós vamos começar a entender a situação. Vejamos que, nesse contexto, o homem encontrou algo indecente nessa mulher. Esse algo indecente não está claro, qual é a indecência que tem nessa mulher.
pode ser algum machucado, alguma deficiência física, pode ser muita coisa, pode ser uma exposição vergonhosa que essa mulher em algum tempo teve e esse homem se incomodou. Mas o texto não nos dá o direito a interpretar que o fato aqui está colocando a separação. O que o texto está mostrando é o que acontece depois, e é isso que nós precisamos entender. No verso 3, diz assim: e se este a aborrecer, este quem? O segundo homem, né? Que no verso 2 mencionou que se essa mulher ir e se casar com outro. E se este a aborrecer, ele lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir de sua casa. Ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer. Olha, veja que ele está dando carta de divórcio. A hipótese aqui do texto é: se ele libera a carta de divórcio. Se a colocação da maioria sempre nos diz que a carta de divórcio é o que deixa a pessoa livre para casar de novo, veja que aqui essa segunda pessoa deu carta de divórcio. Ou então, uma outra situação é vir a morrer. Essa mulher se tornaria viúva. De qualquer forma, sendo por divórcio e sendo por viuvez, ela teria que ter a oportunidade de casar de novo, pois a gente entende que por viuvez pode contrair um novo matrimônio. E segundo eles dizem que quando há um divórcio, a pessoa está livre para casar de novo. Mas veja que não é isso que o texto nos diz. Vamos para o verso 4 para que nós possamos entender. Quando nós chegamos no verso 4, nós temos como entender todo esse contexto. Então, seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Veja que se no versículo 3 está falando, se esse segundo homem der a carta de divórcio, ou se ele vier a morrer, se a colocação é que a carta de divórcio deixa a pessoa livre para um segundo casamento, por que aqui está proibindo ela de casar de novo? Sendo que, pela lei, estaria tudo legalizado. Ela está com uma certidão na mão, que diz que ela está livre. E mesmo assim, ela não pode casar. E se aquele homem morrer? Ela é viúva. Ela pode casar com quem ela quiser. Aqui no verso 4 está dizendo que não pode. O que diz aqui, é que ela se contaminou. Se ela foi contaminada, nós continuando, vamos perceber que diz que é abominação ao Senhor. Assim não fará pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Aqui está falando de um casamento misto, ou seja, que essa mulher, estando contaminada, ela não poderá mais casar no Senhor. É o mesmo que diz lá em 1 Coríntios 7,15, que diz assim: todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para viver em paz. Quando nós chegamos nessa situação, nós percebemos que aqui está falando de um casamento misto, ou seja, essa mulher contaminada, ela está fora do povo de Deus, pois é abominação perante o Senhor. Isso não pode acontecer. Aqui está dizendo que se essa mulher casar de novo,
não pertence mais ao Senhor. E por que esse primeiro marido não pode mais recebê-la por mulher? Porque ela se contaminou. Isso aqui é um contexto de lei. E se essa mulher está contaminada, teria que ter uma cerimônia de purificação. Em toda a Torá, você não vai encontrar com uma cerimônia de purificação para essa mulher. Ou seja, ao se casar de novo, ela está para sempre afastada de Deus. Quando nós olhamos aqui contaminada, a palavra aqui sendo usada para contaminada, está aqui tamé, que significa ser impuro, tornar-se imundo, tornar-se impuro, ser ou tornar-se impuro sexualmente, religiosamente e cerimonialmente. Você vai ver que todo o tempo aqui está falando em todas as situações. Se você está num contexto de lei e você está cerimonialmente impuro, você está afastado de Deus. Se você está impuro religiosamente, está afastado de Deus. E se você está impuro sexualmente, está afastado de Deus. Então é isso que Deuteronômio 24 está nos dizendo. Essa mulher está afastada de Deus, é abominação. A abominação, a palavra aqui está toeba, que significa uma coisa repugnante, abominação, coisa abominável. Em sentido ritual, referindo-se ao alimento impuro, ídolos ou casamentos mistos. É aqui que eu quero confirmar o que eu falei antes. A mesma palavra está se referindo a casamentos mistos. Quando fala casamentos mistos, significa o que eu falei de Deuteronômio 7, versículo 15, que diz para nós que todavia, se o descrente separar-se, que se separe, em tais casos o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para viver em paz. O que isso significa? Significa que se o descrente quiser ir, ele pode ir, mas ao crente deve permanecer sem casar, e ele não fica debaixo da servidão de ter que aceitar essa pessoa de volta para continuar, dar sequência no seu relacionamento, mas pode permanecer só para servir ao Senhor. É isso que o texto está nos mostrando. Em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, não dá licitude para um segundo casamento. Se isso acontecer, a pessoa que casar de novo está fora do povo de Deus, não pertence mais ao Senhor. A escolha é sua. Se você achar que deve casar de novo, case-se, mas saiba que se isso acontecer, segundo o que está escrito em Deuteronômio 24, você há de se contaminar ao contrair um segundo relacionamento e será afastada de Deus enquanto estiver nessa situação. O bom é que o homem viva em obediência, e se ele vier a se separar, que permaneça só, ou então que se reconcilie. Isso é para o homem e para a mulher, segundo o que está escrito em 1 Coríntios 7, versículos 10 e 11. O vídeo fica por aqui. Deus abençoe.